Estimados amigos, camaradas, uma saudação a todos os presentes. Estamos aqui num momento de convívio, de alegria, de confiança. Estamos num quadro de profundas inquietações em relação à situação que vivemos. Mas esta alegria, este convívio, esta confiança são um bom sinal, porque uma fraqueza nunca faz uma força e a tristeza não dá confiança. Conscientes das dificuldades e dos perigos, que bom que é termos aqui camaradas, amigos, prontos a continuar a nossa luta que vai ser prolongada. Vivemos, de facto, uma situação preocupante. Das eleições legislativas do dia 5 de julho, saiu uma maioria de direita, em correspondência com a política de direita realizada pelos governos anteriores, incluindo pelo PS. A CDU aguentou-se bem. A CDU cresceu e avançou. Queríamos mais, com certeza. Mas o nosso resultado deve ser valorizado, porque, ao contrário de todos os vaticínios, aqui está esta força do Partido Comunista Português, dos nossos amigos ecologistas do Partido dos Verdes, da ID, de muitos independentes, a dizer que também nas eleições aqui estamos para resistir, para avançar, dispostos a travar as batalhas que vão ser necessárias. Uma maioria de direita que se apresentou ao eleitorado escondendo nos conteúdos e nos objetivos aquilo que iria fazer caso fosse governo. É, de facto, um governo que apenas pretende concretizar aquilo que tinha sido acordado previamente entre PS, PSD e CDS e a troika estrangeira, o FMI e a União Europeia. Não se trata, de facto, de uma criação, de uma invenção do PSD e do CDS. O que eles vão fazer é seguir à risca aquilo que a troika estrangeira já tinha decidido, com a complacência, com a cumplicidade do PS comprometido até ao pescoço com esse mesmo programa da troika. Quando muito, camaradas e amigos, podemos ter um governo mais acelerado, mais apressado nas medidas que esse tal programa da troika comportam. Aliás, verificou-se imediatamente, após a sua tomada de posse e na discussão do programa do governo, que foi mais longe e mais rápido do que aquilo que a troika inscreve nesse programa, designadamente com a proposta de corte no subsídio de Natal, no 13º mês, em que procuram, mais uma vez, atingir os mesmos do costume, quem vive dos rendimentos do seu trabalho, porque é disso que se trata. Ao contrário do que proclamam da necessidade de fazer sacrifícios e distribuí-los por todos, mais uma vez, este governo, numa copiazinha igual àquela que o governo do PS fez durante 6 anos, aqui está, outra vez, este governo, numa política de continuidade, atingir os mesmos sempre, os trabalhadores em particular. De facto, camaradas e amigos, estamos perante um governo de continuidade da política direita, acrescida pela matriz que tem, que é o programa da troika.
esta semana, os portugueses foram confrontados com uma opinião, com um estudo de uma empresa de notação que resolveu classificar a nossa economia, a situação das nossas finanças, de muitas empresas públicas, como lixo. Foi assim que eles decidiram. E é espantoso, camaradas e amigos, que quando o nosso partido alertou para a especulação, para os especuladores, para essas empresas de notação que eram meros instrumentos desses especuladores, dos megabancos, aqui del Rei, que só faltaram foi chamar-nos nomes. Até o Presidente da República, que depois de, na campanha eleitoral das presidenciais, ter dito: eu tenho de ser eleito para que os mercados se acalmem. Quando nós colocamos esta questão, veio dizer-nos: calem-se, não critiquem os mercados, não critiquem os especuladores, porque isso não ajuda. Espantoso. Agora veio o Presidente da República dizer que estas empresas de notação são criticáveis, que até deviam estudar melhor, pondo-se numa posição de professor. Vocês imaginam, camaradas e amigos, os centros de decisão de capital, essas empresas de notação, ao ouvir tal crítica do Presidente da República, devem ter desatado a rir. Porque a questão de fundo não é matar o mensageiro, não é criticar o mensageiro que representam essas empresas de notação. O problema está na especulação, nos especuladores. O que é que eles queriam, camaradas e amigos? Que os especuladores deixassem de especular. Mas eles são especuladores por isso mesmo, porque especulam, porque vivem da especulação. Porque o que era preciso era, se esta União Europeia quisesse, acabava em 3 tempos com esses mesmos especuladores, com essa especulação. Não querem. E então vêm para aqui num choro lamentável, como pessoas, como se fossem uma espécie de donzelas humilhadas e ofendidas, dizer que isto não se faz ao país. Ainda por cima com um governo que estava a fazer tudo direitinho, ia cumprir o programa da Troika, aplicou a porrada no 13º mês. Então como é que se percebe isto? Isto é um murro no estômago, como disse Passos Coelho. Qual carapuça, camaradas? Desabafo, estamos nós fartos. O que era importante era que o Presidente da República, o Governo e o PS dissessem claramente na União Europeia que isto tem de acabar, porque se trata de facto de um saque, de um roubo ao nosso país, que é preciso pôr fim. Mas, como disse, camaradas, naturalmente existem contradições no seio do capitalismo, no seio do capital financeiro e do setor produtivo, da economia produtiva. Naturalmente existem contradições nos polos imperialistas, tendo em conta designadamente a guerra entre o dólar e o euro. Naturalmente que existem contradições e rivalidades em relação ao domínio da economia. Mas há uma coisa que eles todos estão de acordo, sejam dos Estados Unidos, seja da Alemanha, seja do Japão, seja de governos de direita, todos estão de acordo numa coisa. O que é preciso é aumentar a exploração dos trabalhadores. O que é preciso é reduzir os custos unitários do trabalho. O que é preciso é reduzir direitos de quem trabalha. O que é preciso é fustigar o povo, aproveitar a crise que o próprio capitalismo criou para penalizar os povos, os trabalhadores e fazer o retrocesso social à escala planetária. Porque é disso que se trata. Têm muitas divergências entre eles, mas estão todos unidos numa coisa: aumentar a exploração. E também aqui no nosso país
Este governo do PSD e do CDS tem esse objetivo. Mas o PS também tem. Vocês viram no debate do programa do governo? Aquilo era um dor de alma. Aquela posição do PS que estava tão comprometido, que nem sequer foi capaz de reagir ao anúncio do corte no subsídio de Natal. Estão todos de acordo com o corte nos salários, com o aumento dos horários, com a redução dos direitos dos trabalhadores, com os direitos dos reformados, com os direitos do povo no acesso à saúde, à educação, à segurança social. Estão unidos nesse objetivo. E por isso mesmo o programa do governo, ao contrário de que alguns diziam que, bom, não vamos já criticar o governo, os homens acabaram de tomar posse agora, enfim, é preciso dar-lhe algum tempo, invocando até um estado de graça deste governo. Tem graça, camaradas. Então o governo esperou algum tempo para aplicar esta medida de corte no subsídio de Natal. Não estava no seu programa. Alguma vez ouviram Passos Coelho dizer isto na campanha eleitoral? Alguma vez ele afirmou, antes pelo contrário, o que disse é que não aumentaria os impostos sobre os rendimentos do trabalho. Foi isto que ele disse. Ganhou muitos votos, porque nós sabíamos que o ódio, que o rancor a Sócrates era muito grande. E Passos Coelho aproveitou essa omissão, nunca dizendo ao povo português o que é que queria fazer, valendo-se desse sentimento de repulsa, de recusa em relação a Sócrates. E aqui estamos perante um programa, camaradas. Um programa que é o programa da Troika, sem dúvida. Mas que é um programa que visa acelerar essa ofensiva contra direitos dos trabalhadores e do povo, contra a democracia, contra a nossa economia, contra a nossa soberania. Um programa que tem como prioridades o aumento dos impostos, particularmente o imposto mais cego, que é o IVA, porque é um imposto onde todos pagam, ricos e pobres, é verdade, mas com certeza que custa muito mais pagar aos pobres do que pagar aos ricos. Depois também a sua prioridade é em relação à legislação laboral. Visa claramente facilitar os despedimentos, embaratecê-los, aumentar os horários de trabalho, generalizar a precariedade, particularmente às novas gerações. E nós podíamos perguntar, camaradas, eles andam sempre com esta coisa do déficit, andam sempre com esta coisa da crise. Expliquem lá aos trabalhadores o que é que uma alteração à lei dos despedimentos tem a ver com o déficit, tem a ver com a crise. Não é nada, camaradas. É uma opção de classe. É do lado dos poderosos, do capital, para tramar quem trabalha, para tramar as futuras gerações, as novas gerações que vão ser vítimas dessa precariedade, de entrarem no mercado de trabalho sem direitos que outras gerações anteriores conquistaram. Também em relação à sua prioridade quanto à saúde, querem de facto a privatização da saúde. Diz a nossa Constituição da República, camaradas, que o Serviço Nacional de Saúde deve ser universal, geral e tendencialmente gratuito. É assim que diz a nossa Constituição. O programa do Governo tem outros objetivos. Mas permitam-me aqui uma observação. O Presidente da República, quando toma posse, faz um juramento solene de cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. É este o juramento que Cavaco Silva fez. Mas, surpreendentemente, ontem, Cavaco Silva veio afirmar que é preciso entregar áreas da saúde ao capital privado, a instituições, que é preciso uma definição de Serviço Nacional de Saúde em conformidade com os rendimentos das pessoas. Isto viola a Constituição da República. Isto vai contra o tal princípio universal, geral
e tendencialmente gratuito. Porque essa questão dos rendimentos, esse acerto faz-se na política fiscal. Não é no Serviço Nacional de Saúde, como não é na Segurança Social, como não é em relação à escola pública. Não se faz por aí. Faz, de facto, pela política fiscal. Mas ouvir o Presidente da República tomar uma posição contra a Constituição que jurou cumprir e fazer cumprir é, no mínimo, camaradas, uma indecência que nós não calaremos e criticaremos, tendo em conta esse juramento que fez perante a lei fundamental do nosso país. Querem também, no plano da nossa economia, acabar com o resto. Privatizar tudo aquilo que é possível privatizar. E permitam-me que invoque mais uma vez a Constituição da República Portuguesa. Diz a nossa Constituição Económica que devem coexistir em Portugal 3 setores na nossa economia: o público, o cooperativo e o privado. Ou, melhor dizendo, o público, o privado e o cooperativo. Diz a nossa Constituição. E diz a Constituição que o poder económico se deve subordinar ao poder político. Se eles querem privatizar tudo, camaradas, o que é que fica desta Constituição Económica? Deste artigo 80 ou 81 que eu acabei de referir. É uma subversão total. Mas privatizar para quê? Privatizar empresas que são altamente rentáveis. Empresas que prestam serviços sociais impreteríveis. Mas querem privatizar, camaradas, as Golden Shares na PT, na EDP, onde o Estado tem ido buscar milhões e milhões de euros de lucros. Querem privatizar a ANA, que dá muito lucro. Mas querem privatizar mesmo as linhas suburbanas dos transportes ferroviários. Porquê? Porque, obviamente, são empresas que têm custos operacionais, mas que prestam um serviço essencial às populações. Querem privatizar áreas da saúde. Porquê? Entregar a gestão dos hospitais a privados. Porquê? Expliquem porquê. Ou querem-nos convencer, camaradas, que, por exemplo, na área da saúde, que os privados, que os melos, que os grandes grupos económicos têm grandes interesses no setor da saúde, são alguma organização filantrópica que estão preocupados com a saúde dos portugueses? Ou antes estão apenas preocupados com o lucro? Porque esta é que é a questão, camaradas. Está na sua natureza. Não vamos agora criticar o capital por isto. Está na sua natureza explorar, ter lucro. Esse é o seu objetivo, camaradas. Mas como é que um governo procura criar as condições para arrasar o setor público empresarial, para atacar o Serviço Nacional de Saúde e até a Segurança Social, criando aqui um plafonamento, ou seja, em que os maiores descontos da Segurança Social pudessem ir também para áreas do negócio, para a área das seguradoras. Querem, de facto, não deixar pedra sobre pedra. Querem, de facto, arrasar com aquilo que foi conquista e transformação e ainda é direito da Revolução de Abril de 1974. É, de facto, um governo que, numa política de continuidade, com a cumplicidade do PS, quer, de facto, arrasar estes direitos, estas transformações, estas conquistas que estão comportadas, consagradas na Constituição da República. E, obviamente, camaradas, se a democracia económica é atingida, se a democracia social é mutilada, se a democracia cultural e a nossa soberania nacional ficarem em causa, inevitavelmente é a própria democracia política que também fica ameaçada. Porque não é separável, não são separáveis as suas vertentes. Não são separáveis. E é por isso que começam a surgir vozes a tentar intimidar, a tentar pressionar
para que os trabalhadores e o povo português não deem a resposta mais credível, mais forte que é possível dar, que é pela via da luta. Estão em nome das inevitabilidades. Estão a invocar o interesse nacional para que não se lute. Mas, camaradas, pode-se alguma vez invocar a defesa do interesse nacional quando se ataca os direitos e os interesses do povo português? Portugal é uma nação concreta com um povo concreto. Não dá a defender o interesse nacional e, ao mesmo tempo, atirar para a lama, infernizar a vida dos trabalhadores e do povo português. Não, isso não é interesse nacional. E é por isso que eles têm medo do único instrumento que o povo português tem neste momento para responder a esta situação. E a resposta, de facto, está na luta. Não aceitar esta teoria, esta tese, esta ideologia das inevitabilidades, do conformismo, da resignação, baixem os braços, conformem-se, abdiquem. Esta é toda a teoria que aí está, que é veiculada permanentemente nos grandes meios de comunicação social, por comentadores, por economistas, por governantes do género. Não vale a pena, desistam. Não, não desistamos, camaradas. Não vamos desistir porque, de facto, mesmo aqueles que votaram neste governo, ou que votaram no PS, nós não devemos olhar para eles e dizer agora paguem as consequências. Não. Devemos é dizer-lhe, estão a ver que tínhamos razão, venham para o nosso lado, lutem connosco para transformar esta realidade. Sim, porque a luta, ao longo da nossa história democrática, demonstrou, mesmo perante maiores maiorias, perante maiorias absolutas, que quando atingiram ou tentaram atingir os direitos dos trabalhadores e dos povos, foram eles que perderam e não foi o povo português. E é por isso que nós aqui estamos, única força que durante a campanha eleitoral afirmou, se fosse qual fosse o resultado das eleições de 5 de junho, fossem quais fossem as condições da situação decorrente dessas mesmas eleições, lá estaria este Partido Comunista Português, lá estaria junto dos trabalhadores, junto das populações, a animar, a mobilizar, com a disponibilização para a luta pela defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. Enquanto outros partidos da oposição, ou de uma oposição faz de conta, não interessa agora, estão virados para dentro a discutir os seus problemas partidários, aqui está este Partido Comunista Português, com esta determinação, com esta confiança, profundamente inquieto, tendo em conta o tempo difícil que aí vem, mas lá estamos, no sítio certo, do lado dos trabalhadores e do povo, em cada luta pequena ou grande, em cada luta modesta, em cada luta setorial, seja pela defesa dos interesses dos trabalhadores, seja do Serviço Nacional de Saúde, seja pela escola pública, lá nos diremos presente a todos aqueles que quiserem lutar connosco. É fundamental. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. É fundamental que esta determinação, esta confiança conduzam ao reforço do nosso partido. Um partido mais forte, mais influente. Nós vimos, durante a campanha eleitoral, quantas potencialidades existem de reforço do nosso partido. De muita gente que ainda
condicionada pelo preconceito, que se identifica connosco, que está ao nosso lado pronto a lutar, mas ainda não é capaz, por razões de preconceito, de aderir a este partido. Pois nós devemos demonstrar-lhe, camaradas, que a razão funda para que as suas inquietações, as suas aspirações, os seus problemas sejam resolvidos é dar mais força a este partido, porque assim tem mais força também. E é por isso, camaradas, que nós, com uma profunda confiança, vemos este partido mais reforçado, não só no plano eleitoral, mas no plano da sua ação, da sua intervenção. Um partido que neste quadro é o único que afirma um caminho de alternativa, que não se limita a criticar, que não se limita a dizer mal. Um partido que defende a ruptura e a mudança. Um partido que, tendo em conta a situação concreta do nosso país, defende, por exemplo, ao contrário dos que andam aí a desabafar contra essas empresas de notação, que é preciso começar a renegociar a dívida, tendo em conta hoje os juros incomportáveis a que o nosso país está sujeito. Uma proposta que não é separável de outra proposta estratégica, que é do aumento da produção nacional. Estamos aqui numa região cheia de potencialidades, cheia de possibilidades de crescimento e desenvolvimento económico, e o que vemos é o Alentejo andar para trás. Andar para trás devido às políticas económicas, devido à política seguida na agricultura, nas pescas, à política seguida no plano industrial, da exploração do nosso subsolo. São políticas erradas. O caminho é outro. E o PCP aponta esse caminho. Mais produção para criar mais riqueza, para criar mais emprego. E às vezes, camaradas, até temos surpresas. Quem havia de dizer que o atual Presidente da República, anterior Primeiro-Ministro, que deu uma garrotada nas pescas, que deu uma garrotada na agricultura, tendo em conta o abate dos barcos, tendo em conta os subsídios para não se produzir, designadamente aqui no Alentejo, venha agora dizer é preciso aumentar a produção nacional, designadamente na agricultura. Mais vale tarde que nunca. Mais valia não ter feito o que fez, mas é bem-vindo à nossa proposta de aumento da nossa produção nacional para que o país saia da crise em que se encontra. Partido com iniciativa e intervenção política. Estamos aqui neste convívio, mas tenho a certeza de que vós, no início de setembro, lá estarão na nossa festa do Avante. Mas não estejam só quando a festa abrir. Vão lá à nossa festa, participar nas jornadas de trabalho, porque a nossa festa do Avante vai ser a maior iniciativa política e de massas de qualquer partido a nível nacional. E é por isso, camaradas, nesta contradição entre sentimento de esperança e de confiança e de profunda inquietação, tendo em conta o período bem difícil que se apresenta, que nós aqui estamos neste convívio. O nosso partido tem 90 anos de história. Um partido de Estado na vida, na luta, nas dificuldades. Um partido que, noutros tempos e em condições bem mais difíceis, nunca baixou a bandeira. Quando todos desistiam, quando todos se conformavam, quando todos pensavam que o fascismo era eterno, que o nazifascismo iria vencer nesta Europa, aqui em Portugal havia um partido que dizia não há de ser assim. E continuou a sua luta, com sacrifícios, com prisões, com torturas, com assassinatos. Nunca baixamos a bandeira. Então, camaradas, hoje, em condições difíceis, mas diferentes, não baixemos a nossa bandeira na luta por um Portugal melhor, por um Portugal mais justo
e desenvolvido. Viva a luta dos trabalhadores e do povo! Viva o Partido Comunista Português!